Olá, estamos iniciando mais um Conversa com Orley, aquele nosso bate-papo empresarial de toda semana. Um oferecimento da Start Química, Inconil Construtora e Café Cajubá. Hoje nós temos o grande prazer de conversar com uma pessoa que empreende com uma bebida que é uma delícia. Vinhos. Quem não gosta de um vinho, né? Tá certo que o tempo agora não está lá muito propício, não, mas esse calor não veio para ficar eternamente, né? Nós vamos conversar com Letícia Almeida do Seu Tanino. Antes de começar, se inscreva no canal e ative o sino para receber uma notificação a cada novo vídeo. Letícia, que prazer enorme ter você aqui. Que isso, prazer é meu. Já sou super fã de você como pessoa, como profissional, então tá aqui é um grande prazer. Obrigado, Letícia, obrigado. Bom, Letícia, como é que surgiu essa ideia de montar uma loja de vinho? Olha, a loja de vinhos, o Seu Tanino, ela foi inaugurada em 2019. Na verdade, quem montou a loja foi um casal de amigos meus. Ele montou como uma alternativa de investimento mesmo. Ele trabalha no grupo, né, que administra o pátio. Sim. E só que daí veio a pandemia, ele acabou decidindo vender a loja. Eu já tinha uma loja lá no Pátio Sabiá também, só que em outro ramo. E aí eu decidi, me pareceu interessante, e aí eu e meu namorado decidimos comprar a loja. Ex-namorado, né? Ixi, ex, hein? Agora é marido. Pode ser. Ô, Letícia, não é franquia, não? Não, o Seu Tanino não é uma franquia, uma loja própria. Muita gente pergunta, né, por causa da identidade visual e tudo, Isso. mas não, o Seu Tanino é uma loja própria, por enquanto uma única loja, e estamos localizados lá no Pátio Sabiá. É uma pergunta meio óbvia, mas eu tenho que fazer. O tanino é um componente que é presente na casca da uva, né? Daí o batismo da loja com esse nome. Tanino. Isso mesmo. O tanino é uma substância que tem na casca da uva, também ali um pouco na semente, e que vai trazer ali algumas sensações no vinho, né? Então, aquela sensação, quando a gente toma o vinho, aquela sensação de adstringência, aquela coisa que repuxa na boca, o responsável por aquilo é o tanino. Então, assim como uma banana verde, por exemplo, né? Aquela sensação de adstringência. E o tanino está presente também na banana, em outras substâncias, em outras coisas também, né? Então, foi essa ideia de trazer o tanino, que está tão presente na uva, e uma brincadeira com o seu senhor, né? Que pra gente, seu fulano, seu Beltrano, e aí virou o Seu Tanino. Tanto que é bacana que, às vezes, muitas pessoas chegam para mim e falam assim, mas quem que é o Seu Tanino? Quem é essa pessoa, né? Quem que é o senhor Tanino? Não, mas é muito bacana. E o nome que caiu em cima, né? Era só um quiosque ali, né, Letícia? Eu me lembro que era aquela coisinha assim. Sim, nós um éramos pouco acanhada, e hoje já está virando uma baita de uma loja mesmo. Graças a Deus. Nós éramos uma loja de 19 metros quadrados e agora nós estamos indo para, se não me engano, 140, alguma coisa assim. Com a obra, um dia fica pronta, um pouco enrolada, né? Como obra de shopping é um pouco mais difícil, né? Mais complicada. Mas estamos indo aí para cerca de 140 metros quadrados, aumentando muito. Tanto as bebidas que a gente trabalha, agora também inserindo uma cozinha, porque até então a gente realmente só tinha a parte de bebidas, né? Então, inserindo uma cozinha para poder ter alguns acompanhamentos ali, vai ficar bem bacana. Legal. E o Pátio Sabiá oferece todas as condições, né? É um lugar bonito, né? Um lugar gostoso. Muito. Eu falo que eu sou suspeita para falar, porque eu sou muito fã do pátio. Acaba que quando a gente está ali todo dia, acaba se tornando um lugar comum, né? Você esteve ali por tanto tempo também, né? E a gente acaba ficando acostumado, mas assim, quando a gente para olhar de fora, aquilo é tão diferente de tudo que a gente tem aqui em Uberlândia, é tão bonito, e tanto que assim, todo mundo que vem de fora fica encantado. Todo mundo que chega na loja fala, nossa, que lugar legal, que lugar bacana, é muito bonito, tudo muito bem feito, né? É isso que você falou, eu acompanhei aquilo ali, você acompanhou também aquilo ali desde do alicerce, né? Então, a gente tem um carinho especial pela coisa, pelo Morum, pelo Morumzinho, todo mundo ali. Isso mesmo. E é um lugar que oferece, vamos dizer assim, um conforto, né? Não, as pessoas vão
para ficar lá, para estar lá, porque realmente é muito gostoso o ambiente, e aí alguns dias com as músicas, né? Então, é realmente um ambiente muito diferenciado que a gente tem em Uberlândia. Vale a pena sair de casa para ir para lá. Com certeza. Para ir lá. Letícia, a gente sabe, você sabe que empreender não é para amadores. É verdade. Ali você é full time. O tempo todo. Você está ali junto. Tal. Tanto que quando nós compramos o Seu Tanino, a gente ainda continuou por um tempo com a outra loja, mas tava difícil conciliar as duas coisas, até porque aí parece que você não se dedica direito nem para uma nem para outra, né? Então, eu que até então nunca tinha nem pensado em trabalhar com vinho, me vi apaixonada por aquilo ali, por aquele mundo de vinho, e vi também mais perspectivas de crescimento ali, e aí decidi vender outra loja e ficar com o Seu Tanino. Então, eu já tinha tentado empreender, né, com a outra loja também, e realmente não é para amadores, né? Empreender no nosso país é algo muito difícil. É muito difícil. Eu fico muito feliz de ver que cada vez mais nós temos mais empreendedores, né? Eu acho que a pandemia, assim, né, uma herança talvez boa, se é que a gente pode assim dizer, que a pandemia trouxe, é que muita gente, por falta de opção mesmo, teve que empreender. E eu vejo que muita gente hoje está tendo sucesso porque resolveu arriscar. Então, até alguns anos, eu acho que a gente tinha um percentual baixíssimo de pessoas que falavam assim, não, eu vou sair da empresa ou do meu emprego estável e vou empreender. Porque empreender é arriscar, né, Orleu? Então, hoje eu vejo que mais pessoas estão dispostas a correr esse risco, isso é muito. Luciano, o WTC Uberlândia já é uma realidade. Com certeza absoluta, Orley. Prazer falar contigo, falar com seus espectadores, tá? É uma grande realidade, o WTC Uberlândia aconteceu. O primeiro e único AAA empreendimento imobiliário AAA do interior do Brasil. Como é que vai funcionar essa interação entre um empresário localizado no WTC Uberlândia com um empresário localizado em Nova York, Tóquio e outros países? Olha, eu costumo dizer que nós temos aqui o nosso hardware, que é o nosso edifício, 36 pavimentos, rooftop, eu tenho ali o heliponto, esse é o nosso hardware. E a gente tem o nosso software, que é o Business Club, WTC Business Club. Através do Business Club é que esses empresários de Uberlândia e região estarão conectados com mais de 95 países, são mais de 330 cidades onde existe o World Trade Center. Então esse é o canal de interatividade, internacionalização dos nossos negócios e trazer grandes empresas de fora para Uberlândia. Essa é a finalidade do Business Club. Em termos de investimento imobiliário, é único aqui em nossa região. É único porque é uma marca consolidada mundialmente, né? Então a gente traz vários diferenciais aqui do WTC, né? Não é um edifício de escritórios comum. Ele tem vários diferenciais e o público está conseguindo perceber esses diferenciais, o quanto a gente está assim, distante em relação a outros equipamentos aqui de Uberlândia e região. Muito bom. Sucesso, Luciano. Obrigado, Orley. Mais uma vez, muito obrigado. Você emprega muita gente, Letícia, não? Sim, a gente tenta, né? Porque mão de obra é algo que está bem difícil no mercado, né? Falando de mais um dos desafios na parte de empreender, gente tem né? uns montes, né? Agora para trabalhar. Exatamente. Então, assim, é incrível que é o gargalo de todo setor. Todo setor. Então, você conversa com um cara que tem um supermercado, com um cara que tem uma loja de roupa, com a pessoa que tem uma ótica, com a pessoa que tem uma lanchonete. Tudo. A mão de obra hoje é o grande gargalo de todo mundo. Com certeza. Todos os empresários que sentam aqui nessa cadeira aí para conversar com a gente sobre empreendedorismo, tudo, a dor de todos é essa, entendeu? A funila na mão de obra. Aí, eu tenho até um exemplo clássico aqui que eu sempre falo, que é o do empresário de Uberaba, que ele me disse aqui, textualmente, que a empresa dele poderia ser 3 vezes maior. Não é por pura falta de mão de obra. Ele oferece tudo, todos os convênios, né? Busca em casa, leva aquela coisa toda para a família toda. É isso mesmo. São os auxílios, né, que o governo dá, que não é desse governo, essa coisa já vem bastante tempo. Então, a pessoa prefere, às vezes, de repente, perder a dignidade, mas ficar em casa quietinho, porque no final do mês o dele está lá. Exatamente. E eu vejo que também, além disso, eu vejo que existe uma mudança de mentalidade muito grande de geração, sabe? Então, assim, a minha geração, que já não sou tão novinha, eu vejo que esse pessoal mais jovem, né, que está entrando para o mercado de trabalho agora,
ele já tem uma percepção muito diferente do trabalhar. Eu brinco que a cada geração que vai passando, as pessoas procuram trabalhar menos. Então, assim, talvez a geração do meu pai era a geração que pensava em ter que trabalhar muito, 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 muito para deixar algo para os filhos. Já a minha geração, eu entendo que a gente muitas vezes fala assim, não, eu preciso trabalhar para ter um conforto de vida, para conseguir tanto fazer aquilo que eu quero, quanto cuidar bem dos meus filhos, mas eu não penso em ter que trabalhar para deixar necessariamente algo para eles no futuro. Mas sim de dar uma base para que eles possam fazer por eles no futuro, né? E aí, esse pessoal mais novo, eu vejo que eu já sinto uma coisa ainda mais imediatista, do tipo, não, eu quero aproveitar o hoje, eu não vou morrer de trabalhar hoje. Eu não preciso morrer de trabalhar hoje porque amanhã eu vou ter algo diferenciado. Lógico, a gente está falando assim, generalizando, né? Tem pessoas que estão aí tem as correndo exceções, atrás, né? exatamente. Mas então eu vejo que essa mentalidade é muito diferente de uma geração para outra. E aí, às vezes, que a gente dá embate mesmo, de não entender, fala assim, gente, mas como que esse menino não quer isso? Como que não quer nada com nada? E às vezes é porque a percepção deles é totalmente diferente da nossa. É uma questão de geração também, né? Que é um problema complicado aqui. De vez em quando a gente debate essa questão que tem a geração do quarto, tem a geração ansiosa, tem um punhado de coisa aí que influi nesse tudo aí que você está É isso mesmo. falando. Letícia, lidar com vinho não é uma coisa assim, não é vender cerveja, né? Porque tem aquele punhado de marcas também, né? Você fez curso de sommelier, alguma coisa assim? Quando eu comecei a trabalhar com vinhos, eu não entendia quase nada, né? Bebia um pouco de vinho, mas assim, não tinha nenhum conhecimento aprofundado. E aí, com a loja, foi aí que eu fui me apaixonando, porque eu fui fazendo cursos. E assim, cursos gratuitos muitas vezes, sabe? Você não precisa falar assim, nossa, eu preciso... Se você gosta de vinho, no meu caso foi porque eu realmente comecei a trabalhar com isso. Mas as pessoas que às vezes gostam da bebida e querem conhecer um pouco mais, né? Hoje em dia a gente tem tanto conteúdo disponível na internet, no nosso próprio perfil no Instagram, a gente dá muita informação, a gente passa tanta coisa legal para que as pessoas que gostam de vinho aprendam um pouco mais, entendam daquilo que estão bebendo, né? Porque é legal a gente ter o mínimo de entendimento daquilo, né? Claro. Então... Porque o cliente, normalmente, ele chega e pergunta, né? O que é, como é que é e tal. Exatamente. Eu falo que hoje a gente vende muito, nós, né, no Seu Tanino, a gente vende muito mais serviço do que produto. Porque produto por produto, o cara pode comprar o vinho. Porque assim, querendo ou não, o vinho do rótulo X, talvez tenha na minha loja, tem num outro lugar. Então, por que o diferencial dele ir até o Seu Tanino? É o serviço que eu tenho. Então, é o entender qual que é o perfil dele, o que ele gosta, o que ele está buscando, se talvez é um presente. É um baita diferencial, né? Isso. Exatamente. Então, assim, a gente vende muito mais serviço do que produto. E como que a gente tem que vender esse serviço, né? Então, lógico, tendo conhecimento do produto que a gente está vendendo, mas também tendo conhecimento sobre o cliente, sobre o ser humano mesmo, né? O vinho bom é um vinho caro? Ou o vinho caro é um vinho bom? Não necessariamente. Até porque aí eu vejo que a gente tem duas palavras muito subjetivas, né? Bom e caro. O que é bom para você, talvez não é bom para mim. O que é caro para você, talvez não é caro para mim. Então, isso é muito relativo. Eu acho que dentro de cada patamar de valores, né, dentro de cada faixa de preço, a gente consegue encontrar vinhos bons, vinhos não tão bons, ou até vinhos ruins mesmo, né? Dentro de cada faixa de preço. Então, depende do valor que você pode, e de que você está disposto a gastar. Porque, às vezes, você é um entrante no mundo do vinho. Ah, quero começar a tomar vinho, mas eu não entendo nada, mas eu tô a fim de aprender. Arrumei uma namorada nova, quero fazer uma moral com a minha namorada aí, quero aprender. Então, assim, essa pessoa que está começando agora, dificilmente ela vai estar disposta a gastar muito caro em algo que ela não conhece. Às vezes ela até pode gastar. Às vezes fala assim, comprar um vinho de R$200. Às vezes ela poderia gastar, ela tem o dinheiro para isso. Mas ela não vê valor. Ela não entende o porquê gastar R$200 naquilo. Então, normalmente, as pessoas vão começar por algo mais baixo. É a mesma coisa você pensar e falar assim, eu quero começar a correr. Dificilmente, se você nunca correu na vida, dificilmente você vai comprar o tênis de R$1.000. Você vai começar com um tênis mais basicão ali, vai começar a correr, e à medida que você corre, você se desenvolve, você vai entendendo, mas então a minha pisada é de tal jeito, eu gosto de correr mais na terra, eu gosto de correr mais em tal lugar. Então, você vai precisar de um equipamento mais específico para isso, né? E é a mesma coisa com o vinho.
você começa em algo mais básico, né? Muitas vezes. E aí você vai direcionando, vai aprendendo o seu gosto e vai direcionando. E com isso você começa a se deixar, se aventurar por coisas mais caras, lógico que dentro do limite que você pode gastar, né? Tem aquela coisa, né, que muita gente, eu, por exemplo, tem vezes que eu acho que até para nojento, mas aí é muita frescura. É aquela coisa tem um tom de amêndoa, tem um sabor de não sei o quê, de BBB. Isso é real ou é fantasia para Isso é o muito consumidor? real, muito real. Quando a gente fala de vinhos finos, né? Porque existem os vinhos de mesa. Notas de morango, notas de não sei o quê. Sim, tem os vinhos de mesa que são feitos com essas uvas tradicionais que a gente encontra no mercado, né? Que são as uvas que a gente põe à mesa, por isso vinhos de mesa, né? E existem os vinhos finos, que são feitos com uvas europeias. E aí os nomes que a gente vê, Cabernet Sauvignon, Carmener, Merlot. Então, essas uvas, elas são bem diferentes dessas outras uvas que a gente come. E por natureza delas, elas vão trazer para o vinho, e a gente estava falando do tanino, a questão da casca da uva, vai trazer para o vinho algumas sensações. Durante o processo de fermentação do vinho, né, quando o moço está lá, quando ocorre a fermentação, de lá vão surgir alguns aromas, que a gente chama de aromas primários, que são esses aromas. Sinto notas de amora, frutas negras, frutas vermelhas. Então, são isso. Mas aí tem que ser um entendedor mesmo, né? Não tem que ser. É isso que eu falo muito para os nossos clientes lá. Você precisa sentir. Você precisa... Chega no mercado, vai pegar um potinho de morango? Sente o cheiro do morango. Se você sentir o cheiro do morango daquilo, você vai conseguir perceber isso no vinho. É totalmente treinável, né? Então, quanto mais a gente treina o nosso olfato, mais apurado ele fica. E assim, a gente só sente aquilo que a gente conhece. Tem gente que às vezes fica com medo, né? A gente vai treinar os meninos lá na loja, fala assim, você tá sentindo o quê? Aí eles ficam morrendo de medo, tipo, meu Deus, vou falar errado? Meu Deus do céu. Não tem bem um certo e um errado, tem a sua percepção, a sua vivência. Então, não adianta eu falar assim, nossa, eu tô sentindo aqui aroma de mirtilo. Se você nem sabe o que é um mirtilo, se você nunca teve contato com mirtilo, óbvio que você não vai conseguir sentir isso. Claro. Mas se você já teve contato com morango e você consegue sentir isso, então tá tudo certo. Então, a gente só sente o que a gente conhece. E é tudo treinável. O que esperar do futuro? Como você imagina que será o mundo no tempo seguinte a este? Tecnologias, conexões, inovações. Como será o amanhã das futuras gerações? Há quase 40 anos, nós do grupo Lima e Berger focamos em inovação. E inovar significa olhar diferente, fazer diferente. Acreditamos que tratar com responsabilidade o futuro é tarefa de todos nós. Ideias que se juntam à tradição. É assim que escrevemos nossa história. De higiene à limpeza, de cosméticos a agronegócio, colecionamos mais de 20 marcas, mais de 2.500 itens produzidos por equipamentos de última geração, com um time de mais de 2.000 colaboradores. Nos orgulhamos por ser uma empresa de bens de consumo 100% brasileira, que veio para quebrar paradigmas. Um amigo nosso ficou sabendo, eu comentei com ele que a gente ia conversar hoje sobre vinho, falei assim, Orley, pergunta para ela, aquele lance no restaurante que o cara chega ali, o garçom chega, bota um tanto ali na taça de vinho e o cara mexe, olha para cima, cheira, tal, dá uma degustada, olha para o garçom. Cara. Isso é frescura ou existe mesmo? Não, isso não é frescura. Tem que ser mesmo. É aquela coisa, né? A pessoa vai, cheira, tem gosto de vinho. Mas não é isso. Isso é até engraçado, quando a gente vai servir os clientes, né? Muitas vezes a gente chega para a mesa, né? Mostra o vinho para o cliente, aí a gente coloca um pouquinho na taça para ele experimentar, né? Isso é feito para que a pessoa possa experimentar o vinho para ver se o vinho não está degradado, estragado. Então, assim, às vezes, por quê? Por meio tanto do aroma, quanto por meio do gosto, você consegue saber se esse vinho está estragado. Então, assim, isso não é para saber se o vinho é bom, se você gostou ou não. É para saber se aquele vinho está correto. Então, não, é um vinho... Está correto? Está correto. Porque, assim, tem um problema que a gente fala assim, quando o vinho fica bochonê, é um problema que dá na rolha do vinho. Ou, às vezes, no processo produtivo, ou no transporte, ou no armazenamento. Pode vir a acontecer alguma coisa e aquele vinho degradar. E como ele está fechado ali, não dá para a gente saber, né? Na loja ali, eu não consigo, por fora da garrafa, ver se ele está estragado, né? Se tem alguma coisa degradada dele ou não. Mas a partir do momento que a gente serve ele, você já consegue identificar isso.
Mas é engraçado que às vezes os clientes viram pra gente e dizem, toma assim. Muito bom. Eu acho que eles acham que a gente está esperando falar se o vinho realmente está gostoso, né? E não é isso. A pessoa só quer saber se o vinho está correto. Então, tá correto? Certinho, pode servir. Mas é muito bom também ouvir um elogio, claro, né? A gente não acha ruim, não. Mas é engraçado que às vezes você vê as pessoas meio acuadas do tipo, o que eu preciso falar? Não tem isso. Tudo tem uma arte, né? Tem uma técnica, né? Letícia, além do vinho, agora você está trabalhando também com cachaças. É verdade. Agora viramos cachaceiro também, né? É a grande bebida nacional. A cachaça é uma paixão nacional. Não só uma paixão nacional, mas, se não me engano, a cachaça é a terceira bebida destilada mais consumida no mundo. Às vezes aqui no Brasil, talvez a gente, como é algo muito comum pra gente, né? Desde criança, eu falar. E muitas vezes a gente tem a ideia da cachaça como algo, às vezes, um pouco denegrido, né? Do tipo, que é cachaceiro. Mas a nossa cachaça é um produto incrível que é muito valorizado fora. Então, assim, às vezes a gente não tem essa dimensão, né? Do tamanho que é. Tanto que a nossa cachaça, ela foi definida como patrimônio cultural mesmo, né? Foi. Porque é um produto que a gente tem que lá fora as pessoas valorizam muito. A gente tem muito cliente, pessoas de fora vêm, que estão aqui no Brasil por algum motivo, vêm para comprar cachaça. Gente que está indo para fora, fala, não, é porque eu estou indo, que seja para estudar, passear, o quê? E me encomendaram levar cachaça, então é muito comum. O pessoal lá fora é doido com cachaça. Tem muita gente que gosta e fala que não, né? Que não é uma cachaçinha, eu tomo de vez em quando ali, porque acho que é depreciativo, né? Porque tem aquela coisa do cachaceiro, né? Exatamente. Não, e aquele vulgar pinga, né? Falar, pinguço, tomar pinga. E não, assim, existem, lógico, cachaças que são ali de baixa qualidade mesmo, que é feito realmente só para beber de qualquer jeito, mas não, tem cachaças valiosíssimas. Beber para ficar tonto, né? Exatamente, que são feitas para degustar mesmo. Tem muita cachaça que é melhor que muito uísque por aí. Tem, eu conheço algumas. Pois são produtos incríveis que a gente tem. E a gente mora no estado que é o maior produtor de cachaça, né? E que tem um peso relativamente bom na balança nossa de exportação. Sim. Quando a gente fala de exportação, né? Nós somos o maior produtor e um dos maiores exportadores também, pensando em Minas. Né? Nós temos cachaça, eu já vi em shopping lá em São Paulo, por exemplo, cachaça de R$2.000, R$3.000 o litro. Tem sim. Tem sim. A gente vê que algumas cachaças, como vinho mesmo assim, né? As que são feitas realmente, né, para serem envelhecidas, quanto mais envelhecidas ali, as que são feitas para esse propósito, mais valiosas elas ficam. E tem isso, cachaça caríssima por aí. É muito bom. Não tem nada a ver não, mas vamos tomar um café? Opa, sempre bom, né? E não é qualquer café, viu, Letícia? Assim como você só vende produtos bons lá, aqui também a gente só trabalha com café. Primeira linha. Eu falo que a gente tem que valorizar o que é nosso, né, Orley? Igual eu vejo que tem muita gente que tem, por exemplo, preconceito ainda com vinhos brasileiros. Tem gente que fala, não, mas brasileiro. Gente, a gente tem coisa demais coisa boa demais nesse país nosso. Assim como o café. A gente produz, tanto que a gente exporta, das grandes exportações nossas também é o café. E aqui na região nós temos excelentes cafés também, né? É o que eu falo sempre, que se na sua cidade não tem o café Cajubá, na venda, no supermercado, no armazém, você pega o seu celular, o computador, cafecajubá.com.br, entra no mix do produto, escolhe lá o seu café e logo, logo chega na sua casa. Tá? O bom da internet é isso, tem fronteira para mais nada, né? Mais nada. Maravilha. O café é a bebida do Brasil e Cajubá é a melhor opção. Quem mora fora de Uberlândia e região pode receber os produtos Cajubá em sua casa através da loja online que entrega em todo o Brasil. Acesse em www.cafecajubá.com.br e confira todo o mix de produtos e as opções de frete ideais para você. Café é a bebida do Brasil. Cajubá é a melhor opção. A toda hora, em qualquer lugar. Café
Sobre essa coisa, Letícia, que você entrou no assunto aí, do vinho nacional, e parece que é meio desprezado, né? Eu vejo que muita gente ainda tem preconceito com o vinho brasileiro, acha que o vinho brasileiro não tem qualidade ou que tem menos qualidade do que vem de fora. E, na verdade, não. Cada vez mais... Nós somos mais novos, né? Na produção de vinho, né? Até porque quando a gente pensa em vinho, quantos anos, milhares de anos não existe, né? Na Europa, por exemplo. Então, aqui, o vinho é algo mais novo, mas, assim, cada vez mais a gente vem se destacando, a gente vem melhorando nossos processos de produção e se destacando muito no mundo. Tanto que, assim, os nossos espumantes, que espumante também é vinho, né? É um tipo de vinho, vamos falar assim. Os nossos espumantes já são super reconhecidos no mundo. Nós somos... É um grande ponto forte nosso diante do mundo, nossos espumantes. O espumante. Justamente. Legal. E mesmo os outros vinhos, a gente vem produzindo vinhos incríveis e que dá show em muito vinho importado que chega aí pra gente. Pois é, o preço, às vezes, também é que impressiona, né? Às vezes a pessoa fala, mas eu tomo um vinho francês por R$60, vou botar hipoteticamente. O vinho gaúcho, lá da Serra Gaúcha, não sei o que, tá a 80, tá a 90. É taxação isso? Esse é um grande problema que a gente tem no Brasil. E, assim, eu acho que não é só para os vinhos que isso acontece. Infelizmente, a gente tem uma alta taxação mesmo, né? Altas tarifas de imposto de um estado para o outro. Então, assim, vinho que produzido, por exemplo, no sul, que você falou, né? Esse vinho, para ele entrar aqui no nosso estado, em Minas, ele fica muito mais caro. Então, acaba que o próprio produtor mesmo, né? Para ele produzir, para ele vender isso, a tributação é muito alta, muito mais alta às vezes que de alguns importados, que a pessoa consegue importar a um baixo custo, então ele acaba saindo mais caro mesmo. A gente precisava realmente ter alguns incentivos, né, algumas formas de desonerar isso mesmo, para que as pessoas cada vez mais possam conhecer o vinho brasileiro. E ajuda a economia, né? Eu me lembro que eu estive na Serra Gaúcha uma vez, eu e minha esposa, passeando por lá e tal, fomos lá na Casa Valduga. Aí eu falei, vou comprar um vinho aqui. Legal, né, Pensando, né, como bom brasileiro, mineirão do interior, falei, vinho aqui deve ser mais barato. Né? Surpreendeu, né? Se brincar, lá é mais caro do que aqui. Eu chamei o cara lá que me atendeu, falei, bicho, mas aqui está na porta da fábrica, tudo. Eu falei, companheiro, você tem que reclamar para o governo. Mas é isso mesmo. mesmo. Não é para a gente. Grande problema nosso é tarifação mesmo. Mas, assim, o que eu vejo que ainda existe muita resistência é que, por exemplo, muitas pessoas estariam dispostas a gastar, vou dar uma ideia de valor, mas, por exemplo, assim, estariam dispostas a gastar R$150 num vinho importado, mas não estariam dispostas a gastar R$150 num vinho brasileiro. Então, por que dessa diferença? Né? Então, assim, mas por quê? Então, de alguma forma, ainda existe, sim, uma barreira, sabe? As pessoas cultural, enxergam. né? Exatamente. Eu acho que é cultural, a gente tende a valorizar muito mais o que é de fora, e aí isso se estende para muitas outras coisas, né? A gente sabe. Mas, e com vinho é diferente. Então, às vezes, a gente tende a achar que o que vem de fora é melhor. Sendo que, não. Muitas vezes, a gente recebe o que os outros países não querem mesmo. O resto dos outros, vamos falar, né? Então, por exemplo, quando a gente fala dos vinhos reservados. Os vinhos reservados, que, assim, fortemente está ligado a gente falar de vinhos chilenos, por exemplo, né? São vinhos que são feitos para serem comercializados no Brasil. Porque, assim, é o método produtivo mais simples. Muitas vezes vai ter até adição de açúcar naquele vinho. Então, assim, a gente acha que às vezes está bebendo algo que é muito melhor porque é de fora, sendo que talvez se a gente estivesse consumindo algo aqui do país, a gente poderia estar bebendo algo melhor, né? E é que esse vinho que fala reserva tal, é de qualidade inferior, no caso? O reservado é como se fosse a entrada ali, né? Isso. Aí o reserva é como se fosse já um patamar superior. Tá. É um vinho com, ali, talvez, uvas um pouco mais elaboradas. E, assim, essas regras talvez mudam um pouco de país para país, né? Então, o que é considerado reserva no Chile, talvez não é a mesma coisa que é considerada reserva para a gente. A gente tem que olhar o que é a legislação de cada país. Mas, normalmente, o reserva é um vinho que já é de um caráter superior. Muitas vezes ele vai ter que ser um vinho que tem, pelo menos
6 meses de passagem por barrica, e aí depende um pouco da legislação. Uhum. Eu me lembro, falando em reserva, me veio à cabeça uma viagem que nós fizemos em Portugal, lá em Évora, que é a terra do cartucha, né? Famoso cartucha. Famoso cartucho. E eu ia trazer um com um amigo meu, e até me encomendou, falou, olha, você polato, tal. Só que o cartucha reserva era um valor normal, bem abaixo. Eu falei, escuta, aí o cara mais ou menos me deu essa explicação. Não, mas são uvas especiais, não sei o quê. Eu falei, então tá bom. Bom, ô Letícia, a bebida, cachaça ou vinho, exige um acompanhamento, né? O queijo, um embutido, uma coisa assim. Você tem isso lá também? Hoje, é isso que a gente vem procurando, né? É isso que a gente sentiu falta na loja. Até então, quando a gente só oferecia bebidas, a gente falou, nossa, poxa, mas falta algo mais, né? E aí a gente falou, a gente pode começar a oferecer, às vezes, essa parte de charcutaria, essa parte de queijos. E aí, como sonhar pequeno e sonhar grande dá mais trabalho, a gente acabou desse pequeno pulo, pensando em algo maior. E aí, com a ideia de vir à cozinha, de ter outros petiscos, né? Não só a questão dos frios, do queijo, dos presuntos, né? E aí, agora, estamos aí nessa nova empreitada para ter um novo desafio aí pela frente. É empreender, né? Eu acho que Empreender. tem tudo para dar certo. Você conhece do riscado, como se diz, né? E tem que ir lá. O Pátio Sabiá está expandindo bastante, né, Letícia? Tá bem bacana, né? Eu acho que, assim, a gente teve um cenário terrível, que foi a pandemia, que foi difícil para todo mundo, né? Foi. Tem nem o que falar a respeito disso. Mas eu acho que é isso. Depois, né, com o fim da pandemia, algumas pessoas ainda se sentiam um pouco tímidas na parte, tanto para sair, eu digo em termos de consumidores, quanto de pessoas investindo, né? Muitas não tinham como investir porque realmente foram descapitalizadas, né? Sofreram muito ali com a pandemia, em algum negócio que tinha, né? Sim. E agora, graças a Deus, a gente vê essa retomada um pouco mais, né, de confiança das pessoas. Tanto que hoje as pessoas, no sentido de já não ter mais medo de sair, de poder frequentar. Porque, assim, era muito nítido pra gente como que logo depois que reabriram as coisas, como que realmente era um público mais jovem. Então, você via que as pessoas ali um pouco mais velhas ainda estavam um pouco mais resguardadas, né? E agora o bom é ver isso, que agora todo mundo, graças a Deus, está se sentindo livre para poder andar, circular, passear, gastar. E é isso. E é isso que gira a economia, né? Claro. Dinheiro no bolso não gira. Letícia, você pensa em abrir franquia lá? A coisa está atingindo um patamar que já dá para pensar nisso? Olha, eu acho que, assim, eu falo que eu gosto de fazer as coisas muito estruturadas, sabe? Eu acho que quando a gente fala de franquia, é um negócio muito sério, porque você está confiando o seu nome a outra pessoa, ao mesmo tempo que você está oferecendo para a pessoa uma promessa, vamos dizer assim, da metodologia, né? Você tem que ter algo específico para oferecer uma franquia, né? Hoje, infelizmente, a gente vê um monte de franquia aí que não é franquia nada. A pessoa oferece o nome para a pessoa, pro franqueado, vamos assim dizer, e o cara fica lá ao vento, tendo que aprender sozinho, enquanto que não, nós temos franquias muito estruturadas também. Então, eu acho que é algo que tem que ser muito bem feito. E para ser bem feito, eu acho que a gente já tem que ter tudo muito metrificado mesmo. E eu ainda acho que a gente está aprendendo muito com o Seu Tanino. Então, agora com a expansão, com certeza vão vir novos desafios, novos aprendizados, né? Porque agora com cozinha aumenta muito mais, né? O trabalho e tudo. Então, eu acho que mais para frente, quando isso se tornar um cenário mais comum para a gente, mais conhecido, aí sim é a hora de pensar em fazer uma franquia. Vai amadurecendo, né? Sim, eu acho que é isso. É um tempo de amadurecimento mesmo, de maturação mesmo. Letícia, nosso tempo já está meio no final, mas o microfone está à sua disposição para suas declarações finais sobre o Seu Tanino. Fique à vontade. Eu queria primeiro agradecer você mais uma vez. É isso. É um prazer imenso estar aqui do seu lado. E convidar a todos que ainda não conhecem o Seu Tanino para poder vir até o Seu Tanino. Venham para o Pátio Sabiá. O Pátio Sabiá é lindo, uma delícia. Para quem não conhece, vocês têm que conhecer. Um berlandense tem que conhecer o Pátio Sabiá.
e venha para nossa loja. A gente está ainda num projeto ali, num processo de reforma, então as coisas não estão 100% como ainda deveriam, mas a gente está crescendo e está fazendo tudo com muito gosto para poder ficar cada dia melhor para vocês, para poder atender melhor vocês. E o que vocês precisarem, contem com a gente. Seu Tanino é de vocês. Bom, vendeu o peixe. Isso aí. Muito obrigado, Eu que te Letícia. Foi um prazer agradeço. muito grande. Que Viu? isso, nem falo quanto. E encerramos mais este Conversa com Orley. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu carinho, pela sua audiência. Até a próxima.